Marcus Chen ficou em frente ao armazém abandonado no centro de Cincinnati. A chuva a cair como punhos raivosos contra as suas botas de trabalho, completamente encharcado e exatamente 6 horas após o início do que deveria ser um turno de construção de rotina, quando o teto desabou e o seu mundo inteiro mudou de eixo. A viga de aço caiu sem aviso, a centímetros dele, levando o seu emprego, a sua confiança e o seu último salário com ela. Marcus recuou dos escombros, o peito arfando, o capacete caído no chão, e não viu o rosto do guarda de segurança, frio, calculista, já discando para o seu chefe para dizer que o local iria encerrar imediatamente. Marcus não tinha ideia de que a idosa que ele ajudaria naquela mesma noite, presa na autoestrada com o seu Mercedes avariado, seria a catalisadora que mudaria tudo. O nome dela era Victoria Richardson, e ela era muito mais do que apenas uma mulher necessitada. Quando a sua filha Sarah descobriu o que Marcus tinha feito, quando soube como um operário da construção de jeans manchados de tinta tinha tratado a sua mãe como um ser humano em vez de um problema a ser resolvido, as engrenagens do destino girariam de maneiras que Marcus nunca poderia ter imaginado. Mas antes de chegarmos a essa parte, deixe-me contar-lhe a história desde o princípio. MTC. Marcus Chen tinha 34 anos. Era um pai solteiro a criar sozinho o seu filho de 6 anos, Daniel. As suas mãos estavam calejadas de anos de trabalho na construção, as costas perpetuamente doridas por carregar cargas que nunca eram leves o suficiente, mas o seu coração ainda era suficientemente sensível para se partir. Daniel estava em casa com a senhora Patterson, a idosa vizinha que o cuidava após a escola, e Daniel estava à sua espera. Ele estava sempre à espera. À espera do seu pai chegar a casa. À espera de uma vida que não parecesse tão frágil, tão temporária. Marcus tinha trabalhado turnos duplos durante 3 semanas consecutivas, poupando dinheiro para o aniversário de Daniel no próximo mês. Queria fazer algo especial, algo que fizesse o seu filho sentir-se menos como a criança cuja mãe os abandonou, e mais como a criança cujo pai o amava mais do que tudo neste mundo. A viagem de regresso do local de construção deveria ter durado 20 minutos. A chuva tinha outros planos. Cincinnati estava a afogar-se. O céu tinha se aberto por volta das 18 horas, e a caminho de casa, a visibilidade tinha quase desaparecido. O velho Buick de Marcus gemia a cada curva, os limpa-para-brisas lutando para acompanhar o dilúvio, o motor fazendo sons que o assustavam. Ele pensava no Daniel, pensava se a senhora Patterson lhe tinha dado jantar, pensava se o seu filho tinha perguntado onde ele estava, quando Marcus reparou no carro à sua frente. Um Mercedes. Caro. Avariado na berma da estrada, as luzes de emergência a piscar fracamente na tempestade, como um batimento cardíaco a morrer. Havia uma mulher ao lado dele, idosa, sozinha, a tremer. A mente racional de Marcus sussurrou: continua a conduzir. Estás exausto. Tens o Daniel em casa. Não conheces esta mulher. Mas então ela viu-a com mais clareza. A forma como os ombros estavam curvados contra o frio. A forma como as mãos tremiam enquanto tentava usar o telemóvel. A forma como parecia tão completamente indefesa perante a fúria da tempestade. MTD. Marcus tinha aprendido há muito tempo que a bondade era uma escolha que se fazia em momentos como este. Ele encostou o carro. O nome da mulher era Victoria Richardson, embora Marcus ainda não soubesse disso. Ele apenas viu uma mulher idosa que precisava de ajuda. Através da janela do passageiro, pôde ver os olhos dela se alargarem com uma mistura de medo e alívio. Marcus baixou a janela. Senhora, está tudo bem? A sua voz era suave, firme, do tipo que aprendemos a manter calma em emergências. O meu carro acabou de morrer, disse Victoria com a voz a tremer. Tenho tentado ligar para pedir ajuda, mas aqui não há sinal. O meu telemóvel está quase sem bateria. Ela olhou para ele com olhos inteligentes, olhos avaliadores. Estava a tentar decidir se ele era seguro. Marcus compreendeu. O mundo tinha ensinado as mulheres a serem cuidadosas. Entra, disse Marcus simplesmente.
Vou ajudar-te a resolver isto. Victoria hesitou apenas por um momento, depois abriu a porta e entrou. Água escorria por toda parte. Ela estava a tremer, mesmo a tremer, as suas roupas de designer encharcadas, o cabelo grisalho colado à cabeça. Marcos estendeu a mão para o banco de trás e puxou uma manta que lá tinha, usada, antiga, mas limpa. Aqui, envolva-se com isto. Victoria pegou nela e algo mudou na sua expressão. Não apenas alívio, mas algo mais profundo. Gratidão. Gratidão verdadeira, genuína. És muito gentil, disse ela suavemente. Já não há muitas pessoas que param por um estranho. Nem muitas pessoas que conduzem nesta tempestade, respondeu Marcos com um sorriso ligeiro. Acho que ambos estamos um pouco tolos esta noite. A viagem até o centro de Cincinnati levou 40 minutos. Marcos não fez muitas perguntas. Simplesmente conduziu, manteve o aquecedor no máximo e deixou Victoria sentar-se na escuridão quente do seu velho Buick enquanto o mundo lá fora rugia. Quando chegaram ao Four Seasons, Victoria estendeu a mão para abrir a porta, mas hesitou. Nunca soube o teu nome, disse ela. Marcos, respondeu ele. Marcos Chen. Marcos Chen. Ela repetiu suavemente, como se estivesse a memorizá-lo. Obrigada por ter parado. Numa altura em que o mundo é tão frio como este, isso significa alguma coisa. Marcos acenou com a cabeça e ela saiu para a chuva, desaparecendo no átrio do hotel. Ele ficou no carro por um momento, a questionar-se se deveria ter oferecido o seu número, mas depois sacudiu a cabeça. Boa ação feita. A vida continua. Ele não fazia ideia de que Victoria Richardson já estava a fazer uma chamada telefônica. Ele não fazia ideia de que as próximas palavras dela mudariam toda a sua vida. 3 dias depois, Marcos estava de volta ao local de construção, coberto de pó e suor, quando o telemóvel tocou. Número desconhecido. Quase não atendeu. É o Marcos Chen? Uma voz feminina, afiada, profissional. A garganta de Marcos apertou-se. Sim, sou eu. Quem é que fala? O meu nome é Sarah Victoria Shaw. Sou a CEO da Shaw Industries. Houve uma pausa e Marcos ouviu o peso dessas palavras a assentar entre eles. A minha mãe, Victoria Richardson, veio jantar ontem à noite e contou-me sobre um homem chamado Marcos Chen que parou para a ajudar na autoestrada durante a tempestade. MR. O coração de Marcos começou a bater mais rápido. MR. Ela está bem? MR. Ela está ótima, melhor do que ótima. Mas o que ela me contou sobre você, sobre como ajudou ela sem saber quem ela era, sem pedir nada em troca, interessou-me. MR. Outra pausa. MR. Gostaria de te conhecer, Marcos. Estarias disponível esta noite? MR. 1 hora depois, Marcos estava sentado no átrio da Shaw Industries, parecendo completamente deslocado com as suas roupas de trabalho. As mãos estavam limpas, mas os jeans estavam gastos, a t-shirt desbotada. Ele observava os fatos de executivo passarem por ele como água ao redor de uma pedra, e então uma mulher aproximou-se. Alta, impecavelmente vestida, com os olhos inteligentes da mãe. MR. Marcos Chen? MR. Ela estendeu a mão. MR. Obrigado por ter vindo. MR. Sentaram-se num escritório privado no 45º andar, com vista para o centro de Cincinnati. Sarah observou-o por um longo momento antes de falar. A minha mãe contou-me o que fizeste, como paraste naquela autoestrada, como lhe deste o teu cobertor, como a levaste ao hotel sem pedir nada em troca. Sarah recostou-se na cadeira. Sabes o quão raro é isso? Ela precisava de ajuda, disse Marcos simplesmente. Era a coisa certa a fazer. E quanto a ti? Precisas de ajuda? Marcos não respondeu imediatamente. Olhou pela janela para a cidade lá embaixo, as vidas comuns de pessoas comuns. Estou a fazer bem. A minha mãe diz-me que tens um filho, que trabalhas na construção, que o estás a criar sozinho. A voz de Sarah era suave, mas direta. Fala-me do Daniel. Algo em Marcos desmoronou-se quando Sarah disse o nome do filho dele com tanta certeza, com tanto conhecimento.
Ele percebeu-se a falar do riso de Daniel, de como o rapaz tinha os olhos da mãe, mas a teimosia do Marcos, de como trabalhava em turnos duplos só para os manter à tona, do pequeno apartamento que partilhavam e dos sonhos que tinha para o seu filho, mas que não podia pagar completamente. Quero ajudar-te, disse Sara quando ele terminou. Não como caridade, como gratidão. A minha mãe ensinou-me que pessoas com caráter são raras. O que fizeste por ela, o que representas, isso é algo que quero na minha vida, na minha empresa. Estou a oferecer-te um emprego. Diretor de Relações Comunitárias para a Shaw Industries. 70 mil por ano, benefícios completos e horários flexíveis para que possas passar tempo com o teu filho. Marcos olhou fixamente para ela. Não tenho diploma universitário, não tenho experiência em... Tu tens algo melhor, interrompeu Sara. Tens integridade, tens um bom coração. E honestamente, preciso de pessoas assim ao meu redor mais do que de credenciais. Marcos sentiu lágrimas a escorrer-lhe pelos olhos. Isto era mais do que alguma vez sonhara. Era validação, respeito, confiança de alguém que admirava profundamente. Só há uma condição, continuou Sara. Tens de deixar-me ajudar-te com algo pessoal, algo que tenho desejado perguntar. O que é? Deixa-me ajudar-te a obter a tua licença de imobiliário. Uma vez disseste-me que querias comprar uma casa algum dia, que querias construir algo permanente para ti e para o Daniel. Deixa-me ajudar a tornar isso realidade. Um ano depois, Marcus Chen estava na frente de uma casa modesta, mas bonita, nos arredores de Cincinnati. Não era uma mansão, mas era dele e do Daniel. Agora tinha a sua licença de imobiliário e tinha iniciado um negócio paralelo a ajudar famílias de baixos rendimentos a navegar nas compras de propriedades. Sara tinha investido na sua empresa. Mais importante, ela acreditava nele quando ele próprio não acreditava. O Daniel estava a prosperar. Tinha amigos. Tinha estabilidade. Tinha um pai que chegava a casa cansado, mas feliz, que o deitava na cama à noite e lhe lia histórias sobre pessoas que superaram obstáculos impossíveis. E por vezes, Daniel perguntava: Pai, por que é que a Miss Shaw nos ajuda tanto? E Marcos não tinha uma resposta simples. O que ele sabia era isto: a bondade não era transacional, mas tinha um tipo de poder. O que ele sabia era que, no momento em que parou naquela estrada, no momento em que deu a Victoria Richardson seu cobertor, algo mudou no universo. Porque Victoria tinha ligado para a sua filha, e a sua filha tinha decidido confiar nele. E essa confiança tinha transformado um pai solteiro em dificuldades num homem com propósito, estabilidade e esperança. Numa noite chuvosa, exatamente um ano após aquela primeira noite, Marcos estava a conduzir para casa quando viu uma jovem mulher ao lado da estrada, o carro avariado, o telemóvel sem bateria. Sem hesitar, encostou o carro, deu-lhe uma boleia, ouviu a sua história e deu-lhe informações sobre um programa de formação profissional que poderia ajudá-la a reerguer-se. O círculo continuou. Naquela noite, Sara foi à sua casa para jantar. Daniel tinha-lhe feito um desenho, uma imagem de 3 pessoas com as palavras "A minha família", escritas em letras cuidadosas de uma criança de 6 anos. Sara olhou para ele durante um longo tempo, e quando finalmente falou, a sua voz tremia. Marcos, preciso de te contar uma coisa. Algo que a minha mãe me disse para esperar antes de te contar. Sara. Sentou-se e as mãos tremiam. Sara. Quando a minha mãe me ligou depois daquela noite na autoestrada, ela não me contou apenas o que fizeste. Disse algo que tenho pensado desde então. Ela disse: Sara, aquele homem restaurou a minha fé na humanidade, e ao fazê-lo, lembrou-me do porquê de ter todo este dinheiro em primeiro lugar, para ajudar pessoas como ele. Sara. Ouviu, o coração dele a acelerar. Sara. Mas há mais, continuou Sara. Tenho ajudado-te, sim. Mas honestamente, Marcos, tu também tens ajudado-me. Lembraste-me de que os negócios não são a coisa mais importante, que as pessoas são.
que a integridade importa mais do que o lucro, que parar para ajudar um estranho numa noite chuvosa vale mais do que todas as reuniões do Conselho do Mundo. Ela fez uma pausa, e então estendeu a mão através da mesa e pegou na mão dele. Sarah, amo-te, Marcus Chen. Tenho amado há meses. E eu sei que o timing é complicado porque sou o teu chefe, por isso estou prestes a mudar isso. A partir de amanhã vou deixar de ser CEO. O meu segundo ao comando vai assumir, e eu vou trabalhar em tempo integral na Fundação Richardson. A mesma posição que tu tens, o mesmo salário, o mesmo propósito, porque quero construir algo contigo, não uma empresa, uma vida. Marcus não confiava em si mesmo para falar. Estendeu a mão através da mesa e puxou-a para os seus braços, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu que tudo o que estava partido dentro dele finalmente estava a curar-se. Naquela noite, Daniel dormiu entre eles no sofá, com a sua pequena forma encolhida contra ambos. Ele, Marcus, sussurrou uma oração para Jessica, para o universo, para qualquer força que o trouxe àquela estrada naquela noite chuvosa. Ele sussurrou obrigado. A primavera chegou a Cincinnati e a Fundação Richardson anunciou uma nova iniciativa. Um programa de bolsas de estudo para pais solteiros que procuram educação superior. O programa foi financiado pela riqueza pessoal de Sarah, mas foi gerido por Marcus. No primeiro ano, financiaram bolsas de estudo para 100 estudantes. 50 deles eram pais solteiros, 50 eram mães solteiras. Na cerimônia de inauguração, Victoria Richardson estava ao lado da sua filha e do noivo da sua filha. Sim, Marcus tinha-lhe feito uma proposta numa noite tranquila junto ao rio Ohio, com Daniel a segurar o anel. Ela olhou para os 3 e sorriu. Sabem, disse Victoria a um repórter que a entrevistava sobre a fundação. A maioria das pessoas pensa que a riqueza dá poder, mas aprendi algo numa autoestrada chuvosa, quando um estranho parou o carro para me ajudar. O verdadeiro poder vem da bondade. O verdadeiro poder vem de ver alguém necessitado e optar por ajudar, mesmo quando não há nada a ganhar. O repórter perguntou. Não é a Victoria Richardson? Não é rica? Sou, respondeu Victoria. Mas naquela noite, quando Marcus Chen parou para ajudar-me, ele tinha algo que eu não tinha. Ele tinha o tipo de riqueza que mais importa. Ele tinha um coração cheio. A Câmara fez um movimento para Marcus, que assistia Daniel correr pelos terrenos da fundação, rindo com as crianças de outros bolsistas. Sarah estava ao seu lado com a mão na dele, e naquele momento, todos os que assistiam entenderam o que Victoria quis dizer. Passaram-se anos. A Fundação Richardson tornou-se uma das organizações de caridade mais respeitadas de Ohio. Marcus e Sarah tiveram mais 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. Daniel cresceu e tornou-se assistente social, inspirado pelo exemplo do pai. E todas as noites de chuva, sem falta, Marcus tirava um momento para pensar naquela estrada, naquele momento de decisão. Pensava em como um ato de bondade se transformou numa vida de propósito. Como parar para ajudar um estranho mudou não só a sua vida, mas espalhou-se para tocar milhares de outras vidas através da fundação. Como a mulher que ele ajudou se tornou sua sogra, como o amor o encontrou quando menos esperava. No 10º aniversário daquela noite chuvosa, Marcus, Sarah e Victoria estavam sendo homenageados pelo prefeito de Cincinnati. Estavam sendo chamados de heróis da comunidade. A equipe de notícias local os filmava naquele mesmo trecho da rodovia onde tudo começou. Victoria estava entre sua filha e o homem que mudou suas vidas, e falou para a câmera. Se há alguém assistindo que pensa que uma pessoa não pode fazer a diferença, quero que saiba de uma coisa. Naquela noite, Marcus Chen poderia ter continuado a dirigir. Ele poderia ter se dito a si mesmo que não era problema dele, que tinha suas próprias dificuldades, suas próprias preocupações. Em vez disso, escolheu ser gentil. E essa escolha, uma única escolha, ecoou na minha vida, na vida da minha filha e na vida de milhares de pessoas que conseguimos ajudar através da nossa fundação. Ela se virou para Marcus e seus olhos estavam molhados. Então aqui está o que sei agora. A bondade não é um luxo. Não é algo que fazemos quando a vida é fácil.
É algo que fazemos mesmo quando a vida é difícil, especialmente então. E quando quando fazemos essa escolha, nunca sabemos que milagres estamos colocando em movimento. MC. Marcos pegou na mão dela, e então Sara pegou na outra mão dele, e os três ficaram juntos enquanto o sol se punha sobre Cincinnati, iluminando o rio Ohio em tons de ouro e âmbar. A manchete do jornal do dia seguinte dizia: um ato de bondade mudou uma cidade. A história de Marcus Chen e a Fundação Richardson. Mas a verdadeira história, aquela que mais importa, é esta. Um homem parou numa estrada chuvosa para ajudar um estranho. Aquele ato de bondade voltou para abençoá-lo 1000 vezes mais. E nesse processo, ele aprendeu que o universo recompensa aqueles que escolhem ver os outros como seres humanos merecedores de dignidade e ajuda. Essa é a história. Esse é o milagre. E poderia ser qualquer um de nós, se tivermos coragem suficiente para parar, ajudar, acreditar que uma pessoa pode fazer a diferença.